O parnasianismo foi um movimento artístico que surgiu em paralelo ao realismo e o naturalismo no século XIX. O que fez ele se diferenciar, né, do realismo e do naturalismo é que esses dois movimentos eram em prosa e o realismo ele chegou sendo em uma poesia. Ele surge na França devido a uma antologia criada por diversos autores chamada O Parnaso Contemporâneo. Então ele chega aqui no Brasil justamente com esse objetivo de se opor ao romantismo em 1878, trazido por Teófilo Dias, onde ele publicava alguns poemas em jornais. O movimento ele se consolidou aqui no Brasil e ele perdurou até a Semana de Arte Moderna em 1922. Não só isso, mas ele criou e modelou assim, diversos autores muito importantes, como Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Algumas características, né, que é bom de relembrar sobre parnasianismo é que os autores tinham em mente, né, como eles não tinham ali uma questão do subjetivismo, era uma coisa mais objetiva, mais simples, eles afirmavam, né, usavam de justificativa que o poema ele sobrevivia por si só, a arte pela arte. Outra característica muito importante é o objetivismo e o universalismo, então ele tinha uma linguagem mais simples, temas ali mais comuns e também ideias assim que eram representadas mais por um senso comum. A gente tem o cientificismo e o positivismo, então eram ideais assim baseados na razão e na ciência. Retratava muito sobre temas reais e temas fatos históricos que aconteciam e também ele fazia várias alusões à mitologia grega e romana. Não à toa o nome Parnaso ele é inspirado no Monte Parnaso, que era uma homenagem ao deus Apolo da mitologia grega, que também era o deus da poesia. Uma característica muito comum ali do parnasianismo também é a busca pela perfeição que os autores utilizavam. Então, eles buscavam muito uma questão mais estética ali no poema do que o significado dele em si. Então, estruturas fixas, métricas regulares e versos alexandrinos eram muito presentes nos poemas, já que era uma coisa que levava mais ao lado estético. Olavo Bilac, além de um poeta, também foi jornalista. Ele escreveu vários artigos e várias notícias, além de seus poemas característicos do período parnasianismo. Ele foi um dos maiores poetas desse período, ao lado de Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Ele nasceu no ano de 1865 no Rio de Janeiro e faleceu no Rio de Janeiro em 1918. A sua primeira obra foi Poesias, publicada em 1888, mas as suas obras mais famosas são a Via Láctea e A um Poeta. Além dessas, claro, tem muitas outras obras que têm um grande significado para esse período, porque o Olavo Bilac é uma das figuras mais importantes desse período aqui no Brasil. O poema Ouvir as Estrelas, de Olavo Bilac, um poema muito interessante que fala sobre um homem que está apaixonado e conversa com as estrelas e é incompreendido. No poema diz assim: Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeixes o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro, pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Tenho que dizem que estou contigo, e vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Então agora vamos à nossa canção. Recebi um chamado distante, com um apelo acolhedor. És uma enlaçada que me clamas, e eis-me qual sou desacompanhado que acato. Em seguida na labuta que pinga, e desaparece ao nosso ver, descomplicado é me suscitar a tal volúpia. Tal qual eu fosse o autor do feito sem dolo que fazes com teu cônjuge, tal qual se de um outro a alma me acalentasse. Todavia, em contradição aos seus ideais, meu âmbar do desejo a ninguém ludibria. Arriscando os equívocos em paralelos, sumo seja vosso perante aos delitos que cometo. Do teu destino preserva a união mediante a ele. Do teu leito febril jamais me provoque exílio. Não voltes contra mim a culpa inteira. És tu quem traz alguém ao lado teu. Sou apenas a inicial derradeira do pecado que entre nós apareceu. E aí, galera, vocês já sabem qual é essa música? Deixem aqui nos comentários. Não esquece de dar like e se inscrever no canal.